me está delegada que esta obra não podia ser incluída nas selecionadas. As razões que foram aqui invocadas pelo Governo para eliminar certas obras são completamente inaceitáveis e reproduzem estruturalmente aquilo que ainda recentemente foi feito no Irão de Khomeini e que era feito nas ditaduras stalinistas. Quando o Sr. Subsecretário de Estado Sousa Lara, era inevitável dizer-lhe o nome, me acusa a mim de ter dividido os portugueses, esqueceu-se, ou talvez não tenha lido nunca o Evangelho segundo São Mateus, ou talvez tenha lido uma antologia dos Evangelhos todos, com expurgada dos elementos perturbadores, e então talvez não tenha lido nunca que Jesus declarou que não vinha trazer a paz, mas a espada. Eu tinha a ideia de que ia dar celeuma, não é? Isso é indiscutível, não é? Até porque o Sr. José Saramago tinha um lobby bem construído, até com lobby internacional, que aliás lhe valeu muito. Mas eu nunca pensei que isto se transformasse num folhetim que durasse quase tanto como o folhetim da Casa Pia, não é? Eu passo de poder ter uma lista de X nomes para escolher um e para propor um, para o inquisidor, o censor que vetou um determinado indivíduo. Quer dizer, eu não estou aqui a discutir pessoas, nem a julgar pessoas. Estava a discutir uma obra em concreto que nunca teria merecido o meu apoio pelas razões que digo, por definição. Se calhar não havia muita gente que estivesse disposta a não ceder nem um milímetro em questões de princípio, estando em jogo, como eu sabia que estava, o lugar na política e o meu futuro político. Isso tive a consciência. Eu tive tanta consciência que eu disse aos meus, e há testemunhas, pelo menos umas 6 ou 7, as minhas secretárias, eram várias, o meu chefe de gabinete e os meus adjuntos, reuni-os todos antes de assinar o papel, numa antecâmara que havia ao pé do meu gabinete, e disse: meus senhores, a partir de hoje comecem à procura de emprego, porque eu vou assinar a minha sentença de morte no governo. Palavra de honra que isto é verdade. E eles riram-se todos para mim. Acharam que era brincar. Sem o Sousa Lara, essa eminente criatura, provavelmente ainda estaríamos em Lisboa. O professor Cavaco Silva era, na altura, primeiro-ministro. Outro dia li que ele foi nomeado doutor honoris causa pela Universidade de Goa. Doutor honoris causa em literatura. Então, nessa altura pensei, quando li a notícia, que com esse grau de doutor honoris causa em literatura, ele estará em condições de perceber melhor o que me fizeram. Eu não sei se desde então o seu interesse pela literatura se foi dizendo. Naquela altura não era grande coisa. Quando ele confundiu o Tomás Moro com o Tomás Mann. Mas gostaria de poder dizer a mim mesmo que valeu a pena. De certo modo somos colegas, o professor Cavaco Silva e eu. Só falta que a Universidade de Goa decida fazer-me também a mim doutor honoris causa, como o professor Cavaco Silva lhe conferiram esse grau em literatura. No meu caso podem conferir-me o doutorado honoris causa em medicina, quer dizer, para as coisas ficarem equilibradas, não é? Harold Bloom, o mais conhecido crítico literário do mundo, coloca Saramago entre os grandes escritores do século XX e considera o Evangelho o melhor romance. His masterpiece, which is not sufficiently appreciated in the United States, though it has been well translated, the Gospel according to Jesus Christ, which is the most astonishing single handling of the New Testament story.
in all of modern literature. Não há palavras que expliquem que luz é esta. Que luz, que luminosidade extraordinária é a desta ilha. A luz dos poentes em Lanzarote, a serenidade reencontrada. Saramago e Pilar vivem aqui desde 93, entre vulcões extintos, montanhas e pedras. Habitam uma casa discreta que se chama simplesmente a casa. 2007, uma pneumonia deixa Saramago às portas da morte. A mulher pede aos médicos que lhe prolonguem a vida até que ele acabe o romance A Viagem do Elefante. Saramago recupera e termina o livro com uma dedicatória a Pilar, que não deixou que eu morresse. A Pilar deitou-me a mão à gola do casaco e não me deixou cair ao poço. Efetivamente foi aquilo que sucedeu. Claro que os médicos estavam aí e tive a sorte de ter magníficos médicos, uma equipe de médicos absolutamente extraordinária. Mas igualmente extraordinário foi a atitude valente, embora a chorar por dentro. Não me falem da morte, que eu já a conheço, afirma Saramago. E no romance As Intermitências da Morte, publicado em 2005, a morte, mulher, apaixona-se por um músico. A partir do momento em que a morte se emociona, alguma coisa de novo aconteceu. Pensei que já se tivesse ido embora. Como vê, resolvi ficar. Mas partir amanhã. A isso me comprometi. Suponho que veio para trazer a carta que não a rasgou. Sim, tenho aqui, nesta bolsa. Dê-me então. Temos tempo. Recordo ter-lhe dito que as pressas são más conselheiras. Como queira. Estou ao seu dispor. Dilo a sério? É o meu maior defeito. Digo tudo a sério. Mesmo quando faço rir. Principalmente quando faço rir. Nesse caso, atrevo-me a fazer-lhe um pedido. Qual? Compense-me de ter faltado ontem ao concerto. Não vejo de que maneira. Tem ali um piano. Nem penso nisso. Sou um pianista medíocre. Ou o violoncelo. É outra coisa. Sim, poderei tocar uma ou duas peças, se faz tanta questão. Posso escolher? Sim, mas só o que estiver ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades. Isto. É muito longa. Leva mais de meia hora e já começa a ser tarde. Repito-lhe, temos tempo. Há uma passagem no prelúdio em que tenho dificuldades. Não importa. Salta-lhe por cima quando lá chegar. Ou não será preciso. Vai ver que tocará melhor que Rostropovich. Pode ter a certeza.
Então ela, à morte, levantou-se, abriu a bolsa e retirou a carta de cor violeta. Acendeu um fósforo. Caro senhor, lamento comunicar-lhe que a sua vida terminará no prazo irrevogável e improrrogável de uma semana. Desejo-lhe que aproveite o melhor que puder o tempo que lhe resta. Tem 8 dias para vender o violoncelo e encontrar outro dono para o cão. Sua atenta servidora, Morte. A Morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender o que lhe estava a suceder, ela que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu. Conocí a Saramago a partir de su literatura, a partir del año de la muerte de Ricardo Reis, y antes había leído Memorias del convento, pero el libro que me llevó a Portugal fue el año de la muerte de Ricardo Reis. Me llevó a seguir la ruta de Ricardo Reis, no la necesidad de conocer al autor, pero consideré que era de bien nacida agradecerle al autor el placer estético y ético que me había producido con la lectura del libro. Ir al cementerio de Placeres, a la tumba de Pessoa, y posteriormente, y luego a San Jerónimo, a donde realmente estaban los restos de Fernando Pessoa, y poder leer un poema. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. A Pilar podia ser Podia ser, não foi? Podia ser um simples capricho dos sentimentos de um homem que tinha 63 anos, que encontra uma mulher que naquela altura tinha 36, bonita, inteligente, e que se enamora. Saramago es queridísimo en Portugal, queridísimo. Basta ir con él viajando un poco, basta ver la satisfacción de las personas cuando Saramago va a una escuela, va a un pueblo, va a un sitio pequeño, o cuando hay una convocatoria. No. Otra cosa son los modernos, chicos modernos, incultos, que siguen directrices de unos señores propietarios y que les molesta profundamente que un comunista de no sé qué haya escrito tal el libro o les vaya a representar, mientras ellos, por más gravata y más aviones privados, nunca van a representar nada ni nadie. Algunos de los más grandes empresarios de Portugal, por más que se crean que son los dueños, no representarán nunca a Portugal, jamás, ni en el momento presente, ni dentro ni fuera. Y mira por dónde, un señor autodidacta, nacido en una aldeíta, sin estudio, trabajador, infatigable de cada día, él solo, sin renunciar a nada, siendo coherente a sus orígenes, al trabajo y a la fuerza de los suyos. Ese hombre sí representa a Portugal. En Portugal representa a los portugueses, y fuera de Portugal es el mejor embajador, y dentro de 500 años seguirá siendo el hombre del Portugal de este siglo. É o primeiro Nobel de Literatura de Língua Portuguesa. José Saramago é o escritor português mais lido e conhecido no mundo. Está traduzido em mais de 30 línguas e publicado em mais de 50 países. Nos